Observatório Safra e hoje nós vamos conversar com você que oferta crédito. Nós temos, na nossa humilde opinião, um problema de mercado caminhando a se perfazer ainda mais grave. Nós tivemos no ano de 2025 um acesso ao crédito mais limitado, apenas com garantias. E talvez em 2026, a safra 25-26, a gente vai ter aí um endurecimento dessas regras. Por quê? Porque tem produtor com recuperação, porque nós temos grupo econômico, porque nós temos ainda um crédito do governo federal meio sem saber como que vai ser. E o plano Safra 2, que é, eu acho que a grande olhar do mercado existe um novo crédito e que sempre foi importantíssimo, que nunca está protegido na cadeia jurídica. Por isso, o Observatório Safra hoje quer conversar com você que faz parte desse plano Safra 2, não é, Marcos? Correto. O Eliseu está falando de recursos aí, tanto do Plano Safra, que vamos chamar ele Plano Safra 1, que é recurso da política pública da União, que é entregue para os bancos, e os bancos são meros repassadores para os produtores rurais. Só que isso, Eliseu, Rafael, significa hoje 50%, 40% do que o produtor precisa. O restante, ele vai acessar o mercado. E quem que vai ofertar esse crédito para ele, que precisa desse produto, dessa soja dele, desse milho e por aí em diante? É trades, vamos falar, uma Cargill, um ADM, uma Louis Dreyfus, então revendas de insumo. Então todos esses personagens da cadeia estão interessados em quê? No produto. Então eles fazem a troca. Eu te entrego os insumos, produtor rural, você planta e ali no 30/4 você me entrega o seu insumo. Aí é onde o crédito é concedido, quais que são as garantias? Aí a gente vê muita cédula de produto rural, que é a famosa CPR, né? Que aí a revenda de insumos entrega o insumo para o produtor e fala, ó, você tem que plantar nessa área, nesse talhão, com essa matrícula da fazenda, nessa geolocalização. Então, será que as revendas de insumos estão checando, as trades estão checando, se realmente está sendo entregue lá, o produtor está instalando a soja lá? Eu te falo que nós prestamos consultoria para algumas revendas de insumo e a última safra aí, em média, 60% não estava com a matrícula com soja instalada. Então tinha área de reserva, tinha área que tinha milho, tinha feijão, mas menos soja. Então... E a revenda não estava observando isso. E a revenda não estava observando isso. E esse plano Safra 2, Rafael, só para eu entender, você acredita que o Brasil conseguiria plantar do jeito que nós plantamos, entregar do jeito que nós entregamos comida para 1,4 bilhão? Sem esses personagens que o Marcos deu o nome, você acha que é possível? Impossível. A gente tem que pensar que o Brasil, de maneira geral, ele não é autossuficiente em basicamente nada. O agronegócio brasileiro ele é pujante, extremamente, mas nós somos extremamente sensíveis a fatores externos. Então a gente precisa de insumos do estrangeiro. E qualquer mudança da política comercial do Brasil, a gente vivencia, pelo menos na época que esse papo está sendo gravado, a gente experimenta nesse exato momento essa conversa de taxação dos Estados Unidos em relação aos produtos brasileiros. Então a gente vai ter uma estocagem dos produtos brasileiros. A gente não é o suficiente nem para importar e nem para exportar. A gente precisa dessa troca comercial. E justamente por isso é que a gente precisa, como o Marcos falou, de uma cadeia de agentes. A gente precisa sim de fomentos do governo federal? Precisamos, porque é de interesse do governo federal por dois fatores. Primeiro, porque a gente garante uma cadeia de alimento, de abastecimento de alimento da população brasileira. Estão falando de segurança alimentar. É uma segurança alimentar. Sim, segurança alimentar. A função preponderante do agronegócio. E segundo, que o agronegócio brasileiro é o setor mais forte do Brasil, e isso é inevitável. Então, é interessante para o governo federal garantir ferramentas para que o agronegócio continue produzindo. Então a gente precisa do fomento, só que nós também precisamos de todos esses outros agentes que estão relacionados na cadeia. As revendas, que através dos títulos, das CPRs, concedem crédito aos produtores. Nós também precisamos dos bancos que, através das suas operações de crédito mais tradicionais, alienação fiduciária, em alguns casos hipoteca, penhor, elas concedem crédito. Nós também temos as trades, os fundos que também concedem crédito. Então, essa cadeia de agentes ela tem que trabalhar unida. Qual é, na minha visão, hoje o grande problema? A cadeia não está unida. O governo federal brigando com o produtor rural, a revenda
não acredita mais no produtor rural, a revenda sendo pressionada pela indústria, a indústria tomando um calote, a indústria tomando recuperação judicial, e nessa cadeia, na minha humilde opinião, e aí a gente pode até discorrer mais sobre isso, hoje nós temos grandes indústrias que estão quebrando. A indústria hoje está quebrando. Lá na ponta final, a gente tem o produtor rural, que todos estão ingressando com pedidos de recuperação judicial e deixa todo mundo no mercado, obviamente, arrepiado. E quem está aqui no meio? A revenda. E aí, o que acontece com a revenda nesse caso? É complicado. Então nós temos na prática, em resumo a fala de vocês, nós temos o Plano Safra 1, que ele é subsidiado pelo governo. Políticas públicas. Através de incentivos, né? Esse dinheiro que o governo entrega não é um negócio que é assim, estou te dando dinheiro, né? Vai ter que pagar, mas com juro muito baixo. Mas ele também é subsidiado, ou seja, há uma contrapartida de isenções de impostos para que a gente consiga ofertar esse valor ao mercado. E essa fatia, na sua opinião, como engenheiro que atua na área, é de 50%, 60% que o governo oferta para garantir aí a plantação. E do outro lado nós temos o Plano Safra 2, que a gente editou aqui humildemente, que é os contratos de barter, os contratos aí de antecipação e os contratos com garantia em CPR, que são ofertados pelas revendas e revendas e trades. As trades. Às vezes mesmo ela dá o Mas a trade é grande. Ela consegue. Na verdade, a trade ela oferta quem vai lá na prática mesmo conhece o produtor é mais a revenda. Mais a revenda, mas a própria trade também tem os consultores mecanismos dela. Mas Como é que funciona esse mercado internamente? Entre trade e revenda, como é que... Acaba concorrendo um pouco entre elas, porque ela concede também os insumos para o produtor. Então ela vai fazer uma troca, eu te entrego o meu pacote tecnológico, todos os insumos necessários para você plantar, e você vai me entregar a sua soja. Então, eu quero o quê? Eu quero a soja. Então, eu estou fixando um produto. Eu nem quero que você me entregue em dinheiro. Porque eu preciso do bem. Do grão. Do grão, de modo geral. Então, isso eu quero pegar no 30/4 o seu grão. Mas tudo que nós estamos falando aqui é como conceder um crédito mais saudável. Será que esse produtor rural, eu deveria vender, vamos pôr, 1 milhão em produtos, em insumos, ou não? Esse produtor deveria vender 300 mil só. Como fazer? Acho que o Observatório Safra... Ele vai observar como que o crédito vai ser concedido. Você me falou um negócio aqui que agora me parou para pensar. Você falou que a trade e a revenda concorrem. E ambas fazem quase o mesmo tipo de operação. Se o produtor rural compra da revenda e não paga, ele vai no trade no outro ano e compra dela... Sem ter essa comunicação. Existe uma comunicação entre elas? Isso existe? Não, o mercado às vezes ele se comunica, mas é informal. Então, na prática pode acontecer. Na prática, que a gente sabe que o sistema bancário ele já é evoluído nesse sentido. Existe troca de informações. Mas estou perguntando desse Safra 2. E aí isso é uma grande deficiência, porque na verdade as revendas não são unificadas, elas não têm uma comunicação centralizada, as trades não são unificadas, não tem esse tipo de centralização. Eu vou saber se, por exemplo, houver uma ação judicial ou se tiver algum protesto, alguma negativação. Então se o cara comprar, não pagar, ou ficar aquela negociação, não, vou te dar aqui um pouco, dar uma pelada de dinheiro, se ele não negativar o nome, não tiver nada da publicidade desse ato, que só se negativar nome, se tiver um processo judicial, se não, só se a rádio peão se comunicar mesmo. Então, olha pra você ter ideia, dentro de um plano que a gente chamou de Safra 2, que é revendas, né, e as trades, nós temos um risco gigantesco de ambas serem enganadas pelo produtor rural. Ambas. Porque pode acontecer o reverso. Eu dei o exemplo aqui da revenda para depois para trade, mas pode acontecer também. Um produtor compra da trade e depois ele vem aqui para revenda. Exemplo fácil. Ele está com endividamento alto na trade, faz uma renegociação, um parcelamento por longos anos, aí o mercado tem as práticas próprias, ele vai na revenda comprar mesmo endividado. Mas aí depende, se ele deu uma CPR do último ano, o mercado acaba se comunicando, mas informalmente. Vamos supor que na matrícula ficou vinculado essa cédula de crédito. Mas não tem os graus de CPR? Tem, mas maioria pega só em primeiro, segundo. Porque você vai ver o tamanho da área, a expectativa ali de colheita, então você vai averbar na matrícula primeiro ou segundo grau. É aonde todo mundo, quando eu falo todos, revenda de insumo e trade, então ela está reavaliando a forma de conceder esse crédito. Então, se até
quantidade que é saudável para eu, revenda de insumo, entregar para o produtor rural que planta 1.000 hectares. Eu tenho que vender, pegar todo esse grão dele e eu financiar ele na sua totalidade, ou não, eu quero só 30%, faz com a outra trade, mas um pouco vai com a revenda, um pouco você pega. Então, e que título que eu devo usar? Como eu analiso o crédito, se eu devo vender aquele tanto que ele quer me comprar e quais títulos eu utilizo. E se esse produtor entrar de recuperação, como eu me posiciono lá dentro da recuperação? Eu acho que você tocou num ponto interessante, merece a gente abrir uma nova aba do navegador para a gente fazer um parêntese e falar sobre a CPR. E explicar o seguinte, o que é uma CPR? É um título, certo? Eu estou comprando, por exemplo, de uma revenda, e eu estou garantindo aquela operação através desse título, certo? Existem duas modalidades de CPR. A CPR física e a CPR financeira. Qual é a diferença entre as duas? Na CPR financeira, eu pego o insumo e eu me comprometo a pagar o valor para revenda, para já fixado esse valor. Ó, eu vou te pagar daqui a 1 ano o valor X. Estou pegando aqui 1 milhão, eu vou te devolver 1,5 milhão, por exemplo. E na CPR física, você, enquanto produtor, se compromete à entrega do grão, a entrega daquilo que você plantou com a utilização daquele insumo. E aí você tem a gravação ali na matrícula ali do imóvel. E a diferença entre as duas, principal, e hoje em dia, na verdade, a gente vê que a CPR financeira está quase em extinção. Por quê? CPR financeira, ela é um título que você pode ingressar, colocá-la dentro de uma recuperação judicial. A CPR física não pode, porque na verdade a CPR física, ela é uma promessa de entrega de coisa certa. Eu estou me comprometendo a te entregar daqui a 1 ano X quantidade de soja. E se eu me comprometi, eu tenho que entregar. A entrega de coisas, a promessa da entrega, né? Isso não entra numa recuperação judicial. Então, na verdade, hoje, no mercado, nessa cadeia que nós falamos, ninguém quer mais fazer uma operação calçada numa CPR financeira, porque ela vai entrar certamente numa recuperação judicial. Antes da gente ir para esse assunto da CPR, eu queria que a gente deixasse bem definido uma definição, para fazer aqui do lado aqui, assim, ó, uma caixa. O que é o Plano Safra 2? Resumidamente, o engenheiro agrônomo. Plano Safra 2 são recursos que revenda de insumo e trades, que são indústrias, né, com Cargill, ADM, que eu venho reiterando aí, ela fornece os insumos para o produtor plantar, rodar essa safra e entregar. O produtor rural vai pagar com produto. Isso deve representar 50% hoje do mercado, ele depende desses figurantes aí, da revenda de insumo e da trade. E o restante desse recurso vem de políticas públicas. No caso, Plano Safra, que a gente chama, que é anunciado todo ano. Perfeito? Que é um recurso subsidiado, mas ele é limitado por CPF, então tem limite. Então por isso que o produtor depende desses outros personagens aí para de fato ele ir lá e plantar. E lembrando que 90% do mercado ele é financiado. Então o produtor não tem capacidade de plantar sozinho. Ele precisa desse recurso e todo mundo quer esse produto dele. Aí a pergunta que fica, qual que é a melhor forma de vender? Eu como revenda de insumo agrícola, como que eu analiso o crédito desse produtor? Até quanto que é seguro eu vender para esse produtor rural? Como é que vai ser as métricas que eu vou utilizar? Qual título eu vou utilizar? Por que o título CPR ele é melhor? Porque além dele não entrar na recuperação, mesmo que o produtor não vá entrar, fica mais na minha mão da revenda. Eu vou lá verificar se tem soja plantada, que fase que essa soja vem se desenvolvendo, certificar se está plantada no local correto a CPR. Então, se fica mais na minha mão, é mais... E a revenda está fazendo isso mesmo? Poucas revendas fazem isso. A gente prestou serviço aí para várias, safra passada. Eu te falo que 60% nós chegamos, o produtor estava dando uma CPR de um local, de uma área dele de matrícula, que era a área de reserva, era a área que tinha milho, era a área de pastagem. Então, a revenda se preocupou em quê? Concedeu crédito, eu quero vender. E achou, falou, só por ele ter a matrícula já tá bom. E não conferiu. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas a revenda não tem acesso aos meios tecnológicos para verificar se aquela CPR geolocalizada
está com uma área, pelo menos, aberta para plantação ou não é bem assim? Como que uma revenda deve fazer corretamente? O mais seguro possível. E como é que é o seu serviço? O que você faz na prática? Prática? Como é que você vai lá na terra e você avalia aquilo em loco? A única maneira hoje de você confirmar se essa fazenda ela é geolocalizada, certificada, é o SINGEF. Então o SINGEF, vamos dizer que é o primeiro andar do Brasil. Então se está homologado lá dentro do SINGEF e foi aprovado, então ela existe de fato, não tem nenhuma matrícula sobreposta a ela. Então a geolocalização tem as delimitações do tamanho dessa área. Você tem uma fazenda, né, tem o nome dela lá na matrícula, ela é 100 hectares. Você tem que preservar 20%, você está no bioma cerrado, por exemplo, sobrou 80% dela, então você vai plantar naquela área ali. Então, com as coordenadas geográficas, eu tenho que chegar e falar, realmente eu estou dentro da fazenda. O que eu vou utilizar? O Google Earth. Então, tem alguns aplicativos gratuitos que você chega e fala, eu estou dentro da fazenda. É aí que eu tenho certeza que eu estou aqui. Então, se eu estou aqui, tem que ter soja aqui, porque é essa área que o produtor rural deu de garantia. Falou, vai estar plantado lá, tem endereço a minha soja, tem localização. Tudo que estiver dentro dessa delimitação aqui, de fato, está garantido para a revenda de insumo. Então não pode vir outra empresa, outra revenda de insumo e arrestar, ou uma trade arrestar, não. Essa área está reservada para isso. Só que dentro da CPR, nós vamos fazer um material demonstrando isso também, tem área de delimitação, o nome da fazenda e quando começa a colher. Então você fez lá 3 visitas, viu lá toda a periodicidade da soja, ó, aqui vai dar produção. E no dia ele desvia. Então, assim, na nota fiscal vem o romaneio, para onde está, ele tirou nota, mas o produtor pode tirar nota no nome de outra pessoa. Então, tem muita falha nisso. Então, tem que ter o acompanhamento ali do vendedor, acompanhando como é que está o desenvolvimento da soja. Seu serviço mudou, hein? O tio Elon Musk te ajudou. Você vai lá na fazenda, lá tem o Google Earth, ele falou de Google Earth, precisa de internet. Precisa de internet. E hoje existem, além do seu serviço, empresas especializadas em monitorar essa retirada do grão. Existe empresa para isso? A gente já contratou, quando a gente prestou esse serviço para a revenda também, tem quem fica o monitoramento assim, ó, próximo de colher. Daqui 5 dias, vamos pôr. Às vezes chove, dá umidade. Então a gente contrata um monitor, vamos dizer, para ficar lá alocado, né? Vai cedo até de noite para ver qual que é o momento ali que ele vai começar essa colheita para retirar daquele local, a gente ter certeza que está. Como que você desconfia que o cara vai desviar a soja? Tem um motivo para desconfiar. Porque eu sei que a gente acredita no produtor rural brasileiro, que é o grande fomentador da nação, mas nem todo mundo é honesto. Como é que é o sinal de fumaça para você desconfiar? Como se diz, conceder o crédito e acompanhar até o recebimento, né? Então, na verdade, nós não desconfiamos. É uma política da revenda, o que você está me dizendo é uma política da revenda, que ela deve não só mais conceder o crédito, mas garantir o seu recebimento. Então, na prática, nós estamos dizendo que as revendas que não mudarem a sua atuação interna na forma de receber, o financeirinho que estava emitindo fatura, boleto, acabou. E agora ele tem que ter um financeiro e também tem que ter uma equipe de acompanhamento. Isso, claro, que aumenta os custos, mas dá mais certeza e exigibilidade. Porque, de um lado, você pode gastar, mas você não pode ver como um gasto. Tem que ser como um Na verdade, investimento. eu nem acredito que isso aumenta custo, porque o que aumenta custo é o índice de inadimplência. Quanto maior a inadimplência, naturalmente maiores serão as taxas de juros. Se eu consigo garantir aquela operação, o meu risco de inadimplência cai, então a tomada de crédito fica mais acessível. Hoje a gente vê que, de modo global, nem quem está adimplente, né, Marcos, está conseguindo pegar crédito. Nem com banco, nem com revenda, nem com seu ninguém. Ninguém está conseguindo pegar crédito porque está todo mundo desconfiado e no momento de incerteza, tal qual nós vivenciamos em 2020, no começo da pandemia, naquela época ninguém conseguia pegar crédito. Nós precisamos pegar crédito naquele momento para fazer uma construção, a gente não conseguiu. E a gente deu em garantia um imóvel que valia 10 vezes mais do que a operação e ainda assim a gente não conseguiu. Por quê? O banco estava desacreditando do momento que nós estávamos vivenciando. Agora, nós estamos falando de operações milionárias, nada mais justo do que você acompanhar. E antes do acompanhamento, porque se acompanha quando você já concedeu o crédito e você já tem um contexto lá de plantação. Mas também existem passos anteriores que eu posso melhorar
talvez a minha garantia, eu posso melhorar a redação da minha CPR, a forma como eu estruturo a minha CPR. Como nós falamos, né? A CPR é física, ela não entra na recuperação judicial e a financeira entra. Mas ainda assim, como é que eu posso melhorar essa minha garantia, melhorar meu título, melhorar meu documento, para que, de certa forma, eu tenha uma garantia ainda maior de que o produtor vai pagar e meu risco de inadimplência diminua? O que vocês acham? Bom, vou te falar uma mudança que a gente fez nessa última safra com a revenda de insumos. Na CPR dela, tem uma área de 100 hectares que está denominada lá para certa revenda e a gente colocou um monitor para estar acompanhando, né? E ele começou a colher. Não colhe tudo de um dia para noite, mas demora 2, 3 dias, vamos pôr. Será que ele está entregando para essa revenda de insumo? Porque na CPR, nós vamos mostrar em tela, tá lá, revenda de insumo B. Vai entregar soja, o nome do produtor vai entregar soja em nome dessa revenda de insumo B, na trade ali, no armazém de grãos X. Tá denominado, um cheque, tá denominado para entregar lá. Você viu que ele começou a colher. O armazém, ele tá entregando em meu nome? Aí o armazém fala, eu não posso te informar. Então se na sua CPR tiver isso, que ó, contratado, CPR é um contrato, vamos dizer, o produtor autoriza você ligar em nome dele para fazer essa consulta. Então isso é um detalhe que a gente colocou na última CPR e já resolveu uma coisa tão simples. Então assim, eu acho que o mais interessante é como conceder o crédito, quais títulos utilizar, se esse produtor entrar em recuperação, o que a revenda consegue fazer, compensa vender para esse produtor rural a revenda de insumo. Muitas perguntas que a gente vê de revendas, né, que a gente atende. Marcos, eu posso vender para um produtor rural que está em recuperação? Quais são as vantagens disso? Como que eu tenho que analisar esse produtor? Pegar a recuperação judicial dele todinho e checar se ele planta realmente X hectares, o que ele tem de maquinário, se tudo que está lá protocolado confere com a prática. E quais são os seus benefícios dessa revenda de insumos em vender para esse produtor que permanece em recuperação? Perfeito. Qual que é a segurança? Antes da gente ir para esses, acho que o caminho que nós precisamos entender, você me falou um trem que você vai conversando e a gente vai percebendo as coisas, né? Você falou o seguinte, que um produtor, ele na hora de colher, ele pode até entregar no armazém correto, mas ele emite a nota no nome de outra pessoa. Isso é uma dor gigantesca. É um risco. Eu trabalho com risco, eu sou advogado, vivo de risco. Na verdade, esse produtor está emitindo a nota fiscal no nome de outra pessoa, provavelmente um familiar, provavelmente uma pessoa... outro produtor rural, tem que ser um outro produtor rural com inscrição. Mas ele pode ser uma pessoa da família, ou pode ser um vizinho, ou pode ser um primo, enfim. Pode. Então a gente está falando de um grupo econômico. Perfeito. Perfeito. Como a revenda identifica o grupo econômico? Existe possibilidade? Qual é o jeito mais fácil de a gente reconhecer isso? Mas, pela experiência que eu tenho de tomar de 15 anos no agronegócio, já vim de semente, já vim de trator, o que a gente vê? Sempre famílias trabalham junto. Então, a mesma coisa, nós somos irmãos aqui. Então, eu tenho a minha inscrição, você tem a sua, o Rafael tem a dele. Então, às vezes está plantando a minha área e eu quero desviar essa soja, eu vou pôr no nome dele. Então, ou eu monitoro de perto, certifico se aquela área, quem que planta mesmo, é muito algo pessoal, tem que estar indo lá. Agora, para identificar o grupo econômico, ou vocês estão juntos para saber os nomes, mas aí, quando a revenda concedeu o crédito, como é que estava escrito na ficha, né? De autorização para fazer a consulta do crédito e por em diante que todas as revendas fazem. Eu acho que Sabe o que eu vejo que é um grande gargalo? A gente foi acostumado, porque na verdade, assim, culturalmente no Brasil, se um produtor rural tinha um patrimônio de 40 milhões, ele conseguia pegar 80 milhões em crédito e foi essa inadimplência ao longo do tempo que nos levou ao cenário que a gente está hoje, né? Mas a gente se acostumou a fazer uma concessão de crédito sem fazer uma pesquisa aprofundada. Tem um nome bonito para isso, se chama due diligence, é um nome chique,
para dizer basicamente que você precisa fazer uma pesquisa aprofundada, Checar os antecedentes. puxar a capivara, né, daquela pessoa que você está concedendo crédito. Então, existem hoje sistemas, ferramentas, nós acessamos essas ferramentas e para os nossos clientes a gente não deixa cliente nosso fazer nenhum tipo de negócio sem antes a gente fazer um cruzamento de informações. Então, a gente consegue, através de uma pesquisa, saber se o fulano de tal tem irmãos, se esses irmãos também têm outros CNPJs ou se eles são produtores, e a gente vai vendo essa cadeia. Nossa, que legal, tem 4 irmãos, cada um tem uma terra um do lado do outro, cada um produz um do lado do outro. Será que existe troca de recursos financeiros entre eles? Será que eles utilizam os mesmos equipamentos na terra? A gente faz algumas pesquisas, obviamente a gente precisa de pessoas para ir em loco, para ir em campo, para poder investigar, porque o grupo econômico ele pode ser declarado. Então, nós aqui temos um grupo econômico, realmente a nossa atividade ela depende uma da outra. As nossas empresas, as nossas produções, os nossos negócios estão interligados. Então eu posso declarar, mas ele também pode ser presumido. Só que a presunção, a mera presunção, ela não prevalece. Então eu preciso fazer prova. Como é que eu vou provar isso? Então, e é óbvio, né, que assim, como é que você na hora da contratação, Lívia, na hora de assinar uma CPR, você vai obrigar o produtor a... Porque aí você vai conseguir ver, por exemplo, através de movimentação bancária, troca de dinheiro entre as pessoas físicas. Eu vou pedir para o produtor mandar para mim o extrato bancário dele, é óbvio que ele não vai me fornecer. Então, na verdade, aí você tem que entrar com inteligência jurídica, através de sistemas, pesquisas aprofundadas, pesquisar processos. Imagina só que você encontra um processo que os 2 produtores entraram com uma ação contra uma venda de maquinários agrícolas e eles lá confessaram que eles compraram maquinário juntos, por formação de grupo econômico. Então, aí você tem que fazer um trabalho de formiguinha mesmo, que é o que a gente chama de due diligence, que é uma pesquisa aprofundada, analítica, você aprofundar, cavucar para descobrir o máximo de informações possíveis sobre aquelas pessoas com quem você está contratando. Uma coisa interessante que nós estamos conversando e eu vou percebendo a cadeia de trabalho de uma revenda. Então, primeira coisa, você quer vender, então você vai chamar as pessoas para comprar o seu produto, você tem algum atrativo para essas pessoas virem comprar, mas uma coisa que você me falou que me chamou a atenção é que existe uma ficha cadastral, uma autodeclaração, em que o produtor declara ali o nome dele, se ele é casado, junta documentos pessoais, junta a matrícula da fazenda, junta o georreferenciamento, onde que ele vai plantar. Perfeito. Ele junta a tecnologia, o que ele está implementando ali, eu tenho esses tratores aqui, eu tenho capacidade de produzir nessa área porque ele faz ali um projeto pequeno e ele assina essa ficha. Isso é um documento. Essa ficha talvez seja, na minha concepção como advogado, o principal documento que uma revenda tem que ter cuidado. Já nos 15 anos trabalhando, você já parou numa situação onde a revenda vendeu, mas perdeu a ficha? É uma pergunta, mas já existe isso? Será que tem como? Não, isso aí é até mais difícil, eu vi poucas vezes. Poucas vezes? Porque quando ele mas a ficha é completa, pelo menos? Não, então, o problema é o que tem nessa ficha, o teor dela. Que na maioria das vezes tem pouca riqueza de dados. Ficha padrão que o cara pegou no... É aquele fichamento que vem da papelaria. Pouco conhecimento. Aquela ficha ela não vai te ajudar em nada num processo judicial. Para ser mais objetivo, uma dessas você declarar que ele não trabalha em grupo econômico. Então já não deixa de ser uma tese jurídica para lá na frente, você declarou que você não tem grupo econômico, mas aqui você desviou em nome de outro e por aí em diante. Então a ficha, eu concordo com vocês, que é uma estratégia tremenda para ele se autodeclarar e que se ele não cumprir, já está caracterizando outro ato dele. Na minha visão, se você autodeclara alguma coisa para alguém e você descumpre aquela autodeclaração, prova má fé. Aí dentro, para quem não conhece o direito, existe um instituto da boa-fé e um instituto da má-fé. A boa-fé, a justiça passa a mão na cabeça da pessoa, do devedor de boa-fé. O de má-fé, não. Porque como ele agiu de má-fé,
A grande realidade é que o Poder Judiciário ele vai tratá-lo como, entre aspas, um bandido. E aí talvez a principal consequência daquele devedor que age de má fé, e isso é um poder que a justiça tem, às vezes eu finjo ter celebrado um negócio. Então, eu tenho um grão, eu desviei esse grão para o Marcos, né? Eu finjo que é uma operação legalizada, onde eu fiz aqui uma venda. Então, é uma operação de compra e venda. Não tem nenhum problema, não é ilegal. Só que ela foi uma fraude, na verdade. E por ser uma operação fraudada, se a justiça comprova que ali houve má fé, a justiça consegue desfazer aquele negócio e fazer com que o grão volte ou haja o bloqueio do dinheiro. Então, para quem é credor, para quem tem dinheiro a receber, o sucesso da garantia do seu recebimento ele está atrelado com a rapidez que você toma postura, que você toma as suas atitudes para o recebimento daquilo. Então, se você tem uma ficha cadastral, que é um instrumento tão simples, né? tão singelo, tão simplório, mas você tem uma ficha cadastral que realmente é aprofundada, mas aí será que eu vou conseguir vender mais? Tudo bem, mas hoje a gente está vivendo um contexto onde o produtor não está conseguindo ter acesso a nada. Se ele quiser realmente, se ele está agindo de boa fé, ele que preste todas as informações. Porque se ali ele presta uma informação mentirosa, ele vai pagar caro por aquela mentira no futuro. E isso você pode desdobrar para outra esfera, né? Nós estamos falando até da esfera criminal, né? Então, se ele se autodeclarou uma persona e ele está desvirtuando, então você não necessariamente você pode ir na esfera civil e na esfera penal também. Mas aí a pergunta que fica o quanto eu devo vender para esse produtor? Quantidade, qual que é o limite dele de crédito? E volta a falar, quantidade, quanto que ele realmente é igual que você financiar uma casa, um apartamento. Até quantos por cento eu posso financiar daquele patrimônio para você? Até quanto que é sustentável? Qual foi o score? E quais títulos? Eu vou em duplicata? A maioria das vendas hoje é via duplicata. Eu vou de CPR? Aí eu te pergunto, o comportamento de um produtor que já tem muita CPR na área e não sobrou, eu permaneço vendendo duplicata? Não compensa, porque se esse produtor entrar de recuperação judicial, duplicata vai entrar, CPR já não vai entrar. E se tiver sido vendido via CPR, a revenda de insumo deve continuar vendendo para ele? Eu acho que você tocou num ponto tão interessante, e aí o Eliseu ele tem uma analogia muito boa que eu queria que ele falasse ela aqui. Porque a depender da sua garantia e do título que você tem ali naquela operação, você pode entrar em alguns formatos diferentes na recuperação judicial ou até mesmo ficar fora da recuperação judicial. Eliseu, conta pra gente aquela história do curral, que essa história pra mim é maravilhosa. A história da recuperação judicial é para quem é dono de revenda e não sabe o que é recuperação judicial ou já ouviu falar e tá com medo e fala, esse negócio é coisa do demônio. E tem gente que pensa desse jeito mesmo. E realmente para quem oferta crédito, talvez seja, mas tem como ficar fora. A gente tá dizendo isso aqui já há um bom tempo. Mas resumindo, recuperação judicial, para quem produz, imagina um curral quadrado, curral bem feito de aroeira, 6 lascas, é aquele alto. E ali nós temos aquela porteira de entrada do pasto, tem o piquete na porta do curral, na porteira de entrada, e vem o gado, você reúne o gado. O gado é as dívidas. Então, na prática, o processo de recuperação judicial nada mais é do que reunir todas as dívidas e organizá-las para pagar. Você quer pagar. A recuperação judicial não é calote, ela é uma organização de pagamento. Agora, a justiça autoriza desconto forçado. E é o que muita gente onde revenda não consegue entender. Mas na prática, o curral, ele tem aquela porteira ali, a abertura, e aí o dono do gado, né, o dono das dívidas, o devedor, toca o gado para dentro e na porteira fica o juiz. Liga para a porteira, bota o gado para dentro e vem colocando gado. E coloca gado gordo, coloca gado magro, gado de 2 anos, gado de 5 anos, coloca boi, coloca touro, coloca os bezerros. E ele vai e fecha a porteira. Quantos gados tem ali dentro? 50 gados. Imagina que cada gado é 1 milhão. Então 50 milhões de dívidas. E as pessoas não conseguem entender isso. Que quando você está dentro do curral, ou seja, você está
com a dívida, um crédito seu, você é credor, tem uma dívida, a pessoa está te devendo, ela coloca na recuperação judicial, você tem chance, primeiro, de receber, segundo, de talvez sair. Você tem chance. Agora, como você vai receber é o grande segredo. Porque na hora que o juiz fecha essa porteira, Marcos, Rafael, coloca o gato todo de dentro, ele grita para todo mundo, para todos os gatos. Eu estou colocando um peão aí dentro para poder organizar os 6. O que é esse peão? Então, o famoso administrador judicial. E esse administrador judicial, o juiz já fala quando ele fecha a porteira. O que é eu fechar a porteira? Deferir o processamento. Quando você fala assim, estou de RJ, porque você já esteve o deferimento, fechou a porteira. O gato, a sua dívida já está dentro da RJ. Ele fechou e fala, eu vou nomear esse caboclo aí para ele cuidar desse gato, organizar ele aí dentro. E ele vai receber 5% do valor da dívida, até 5% do valor da dívida. O valor médio de mercado, 3%, 3,5%. Tá? Então, 50 milhões, 5% vai receber 2,5 milhões. Esse é o administrador judicial. Qual que é a função do administrador judicial dentro do curral quadrado? Organizar o gato de acordo com a natureza do crédito ou de acordo com quem é dono desse gato. E aí entra o grande segredo da recuperação judicial. Porque esse curral ele não é único. Ele não é um curralzão, ele é dividido em 4. Ele tem uma cruz dentro dele. Então, um curral quadrado com uma cruz. 4 piquetes dentro do curral. Primeiro piquete a gente chama de crédito trabalhista. Então, todo o gado, toda a dívida trabalhista, o administrador se organiza naquele piquete. O segundo é o piquete da garantia real. E aí vem a grande questão. Se você tem garantia real na sua cédula, na sua hipoteca, por exemplo, você vai ficar no piquete de garantia real. O grande segredo de ficar no piquete de garantia real é que você está junto com o banco. Isso pode ser bom, pode ser ruim, porque se os bancos votar a favor do plano de recuperação, você se lascou. Se o banco votar contra, você tem alguma coisa para te ajudar. O terceiro piquete é o que a gente chama de quirografário, ou seja, o crédito comum, que é onde a maioria das dívidas de revenda está. E o último piquete é de todas os gados, as dívidas relacionadas às empresas pequenas, ME e PP, então os micro e pequenos empresários. Então o administrador judicial, o peão, ele organiza o gado ali. E ele também faz uma outra coisa. Ele sobe em cima do curral, na beirada ali, no mourão da esquina, e grita: ô dono dos gados, vem aqui participar do processo. E todos que querem e podem, eles vão e sobem nos mourão em volta do curral e ficam olhando a recuperação judicial. Como fica olhando? O administrador, minha dívida não é garantia real não, esse piquete aí tá errado, bota a minha vaca para lá. O administrador, a minha dívida aqui é bezerro, é um MRPP, eu sou uma empresa pequena, está colocando junto com o banco. Então, o dono do crédito, o dono do gasto, tem a oportunidade de fazer isso. Ele tem a oportunidade de organizar a sua dívida no seu melhor interesse. Então, os momentos pertinentes, né? Aí vem a grande questão. Dentro do processo de recuperação judicial, existem prazos para fazer isso. Principalmente no início da recuperação judicial. Quando você sabe que um crédito seu está no RJ, o que o dono de revenda faz? Meu Deus do céu, não sei o que, quer receber e entra com ação judicial para poder penhorar aquele dinheiro, tudo bem. Tá certo fazer isso, mas não é suficiente. Não vai resolver nada. Não vai resolver. Porque o seu gato já entrou, sua dívida já entrou para dentro do curral e a porteira já foi fechada, meu amigo. Você tem 2 caminhos. 1, negociar para você receber. Aprovar o plano, você receber. 2, botar esse gado para fora, para ele sair pela mesma porteira que ele entrou. E o plano de recuperação judicial, o que é? O dono dos gados, o devedor, ele apresenta para o juiz na porteira, chama o administrador, o peão, vem cá. Juiz e peão, tá aqui, como que eu vou embarcar esse gado? Como que eu vou pagar essa dívida? Lá do outro lado do curral. Entrou do lado de cá, da porteira, vai sair do outro lado lá embarcado. Eu vou embarcar ele. Aí lá nesses planos, geralmente os planos vêm assim, 90% de deságio. Vem parcelado em 10 anos, uma parcela anual. Aí eles criam mecanismos de incentivo, o devedor cria nesse plano, nesse papel, mecanismos de incentivo para que a revenda, os credores possam participar da recuperação. Olha, se você continuar me fomentando, eu vou te pagar apenas com 30% de deságio. E não tem carência. Não vai ser em 10 anos, vai ser em 2.
Então, existem vários tipos de planos. 99% das vezes, os donos de revenda se opõem ao plano. 99% das vezes. Só que tem alguns efeitos que a recuperação judicial traz que é interessante se observar. Primeiro, não corre juros nem correção monetária. Não corre. Então, professor RJ, acabou o juro de correção monetária. Segundo, você tem a oportunidade de corrigir o seu crédito. O cara coloca lá que você tem uma vaca de 500 quilos. Você fala, não, eu tenho um touro de 1 tonelada dentro da RJ. Poxa, isso é interessante. Isso é interessante. Então, a analogia do curral é justamente para o dono também entender quando o ajustador recebe, quais são os principais efeitos e como sair da recuperação judicial. Ou como ficar e receber. Porque aí, Marcos, eu não sei como que funciona o lucro lá, porque eu não tenho uma revenda. Mas eu sei que tem produtos em revenda que tem uma alta lucratividade. Qual que é melhor? Você receber 70% no processo de garantia judicial, o juiz está mandando. Inclusive, se o produtor descumprir esse plano, vira falência, ele perde a terra. Qual que é melhor? Você receber 70% aqui e começar a continuar vendendo para ele aqui os produtos de alta lucratividade para você receber os outros 30%. Qual que é melhor? Não, isso é melhor. E qual que é a segurança que eu tenho de não fazer uma nova dívida? Bom, aí é o seguinte. Vou até te reformular a pergunta. Eu sou revenda de insumos, estou com um produtor rural da minha carteira que entrou, nós vendemos via duplicata, vamos até falar. Então, dívidas criográfares. 1 milhão, então eu estou no concurso de credores. A minha revenda de insumos agrícolas está dentro da recuperação judicial. E eu quero receber esses mesmos 1 milhão, porque eu já estou perdendo, que o meu dinheiro já não vai estar corrigido. Então, eu quero votar positivo para ele na Assembleia de Credores, para não sofrer o deságio, que ele está com um plano de um deságio aí de 90%. Então, você está me dizendo que se eu vou dar o voto positivo para ele e na contrapartida falar, eu permaneço te vendendo, eu vou pelo menos receber os meus 1 milhão. E aí eu vou vender daqui... Duas perguntas. Eu tenho certeza que eu vou receber meu 1 milhão, parcelado, sem correção, mas beleza, não tive deságio. E aí eu permaneço vendendo para ele, e quais critérios eu tenho que tomar? Eu vou vender via duplicata? Eu acho que essa pergunta é tão interessante, e até antes do Eliseu responder, porque assim, a gente tem um contexto onde, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Você é credor numa recuperação judicial. Você tem 2 caminhos. Ou você vai ficar dando murro em ponta de faca que não vai resolver o seu problema, ou você tenta se afastar da emoção, né? Porque a maioria das vezes quem é credor realmente vai tratar o devedor como vagabundo, aquele bandido tá me devendo. Ou você fica se lamentando, ou você vai agir com estratégia. Como que você vai agir com estratégia? Primeira coisa, contratando alguém que vai impessoalizar essa dívida. Um advogado que entende daquilo, que vai agir com inteligência jurídica e falar, opa, temos alguns mecanismos. Então, eu posso negociar para eu receber com deságio menor e aprovar o plano. Eu posso atuar, e o Eliseu vai explicar sobre isso, como um credor parceiro. O Eliseu vai falar sobre isso, mas posso atuar como um credor parceiro e continuar garantindo ali um mínimo de venda para poder subsistir a operação dele. Eu posso, eventualmente, já que eu quero me opor, agir com inteligência e entender onde é que aquele devedor, parte recuperanda, tá vacilando, tá pisando fora do prumo, para eu poder atacar com inteligência e talvez pedir a convolução da recuperação judicial em falência. Existem mecanismos de estratégia inteligente. E aí a revenda sozinha não vai conseguir fazer isso. O credor sozinho não vai conseguir fazer isso. Para ele conseguir fazer, ele precisa contratar um advogado que saiba do que está lidando, que tenha expertise naquilo, para poder entender os limites, para entender quando o devedor está pisando fora, para poder falar, opa, vem cá, ó, o gato está tentando fugir daqui, como é que a gente faz? Então, acho que esse é o grande ponto. E eu entendo, resumindo até mais objetivo para o produtor, né, até para revenda de insumo, minha dívida está dentro da recuperação? Estou dentro do concurso de credores? Que título que eu estou? Eu estou na lacuna certa lá? Minha dívida realmente está na classe de credor correta? Eu revenda de insumos agrícolas, eu estou com CPR, então ela não deveria entrar, estão me colocando.
Então, assim, como eu permaneço, se eu vou permanecer, quais são as próximas atitudes que eu vou tomar, se eu devo vender, se eu pego toda a recuperação dele judicial e vou checar em campo se realmente ele produz o que ele está falando, qual que é o tamanho da área, os locais de produção, se está tudo arrumadinho, se eu devo confiar nele e se eu confiar para vender, para não sofrer o deságio, né? Eu como revenda de insumos, eu vou vender que tanto e com qual título, garantia? qual natureza de título. Bom, Eu acho que em resumo é isso. primeiro eu tenho que explicar um negócio que o dono de revenda ele acha que vai ficar doido sobre recuperação judicial. O que é concursal, o que não é concursal? Não é quando presta concurso, eu trabalho para poder público, nada disso. Concursal é que sua dívida entrou por dentro do curral e você está com o seu crédito dentro da recuperação judicial. Extraconcursal é a dívida que não está dentro da RJ. Então, para a gente entender, pode ser que quem escolhe a dívida concursal e quem escolhe a dívida concursal? O devedor. Na recuperação judicial não há como, a não ser o dono do crédito, opor-se a estar na RJ. Porque na prática o produtor rural ele coloca todo mundo, até as dívidas extraconcursais, contando com a sorte e a incompetência do credor de não pedir para tirar. Bom. Então isso a gente precisa. E é bom dizer, Organizar. acontece muito. Não, o que mais acontece? Acontece muito. A sorte, infelizmente, ajuda o malandro. Exatamente. Acontece muito. Infelizmente. Coloca tudo, todas as dívidas. E produtor rural, é bom dizer, que entra as dívidas pessoa física e se ele tiver ali o CNPJ da operação de produtor, porque tem aquela questão do registro, a gente pode falar disso depois, mas entra até dívida de cartão de crédito, entra tudo, né? Sim. E aí você vai estar competindo dentro de uma RJ, competindo. Porque eu expliquei sobre o curral, mas não contei como é que sai. Tem os votos, né? Eu não falei sobre isso. Mas você está competindo com o banco. Mas está competindo com o Banco do Brasil, que fez o Plano Safra, garantido pela União. Então, é esse o jogo que o dono de revenda está. Respondendo objetivamente, eu estou com R$1 milhão de crédito dentro de uma RJ. Isso é revenda de insumos, deixa claro. Revenda. Isso é uma revenda de insumos, você está com 1 milhão, milhão. o produtor que você vendeu ficou dentro da Perfeito. recuperação. Não tem juros nem correção monetária após o protocolo da RJ. Perfeito. Só que você tem que entender o seguinte: desse 1 milhão, eu tenho uma taxa de lucro. Eu tenho taxa de lucro. Não vem falar comigo que não tem não, porque senão ninguém estava vendendo produto em cima do lucro. Você tem a margem. Você tem só margem de lucro. Então, na verdade, vamos colocar que a gente tem aí 800 mil, porque 200 mil é lucro. Eu não quero que o dono de revenda perca o lucro. Não quero. Mas é importante a gente colocar esse número também para calcular. Por quê? Primeira coisa que tem que fazer é verificar qual é a dívida que está dentro da RJ. É CPR, é hipoteca, é penhor. Se for CPR, você tem uma chance de tirar. É criografário, por exemplo, que é uma duplicata, que a maioria das revendas Duplicata. ou é duplicata ou é CPR. Se for CPR, você tem uma chance de tirar. Por quê? Existem prazos na lei. 15 dias, 30 dias, 90 dias, para que você tire o seu crédito. Se você não tirar nesses prazos, você vai estar com crédito concursal, ou seja, sua dívida vai estar dentro da RJ. Ah, mas era uma dívida que não deveria estar. E daí você perdeu o prazo. Direito não socorre aos que dormem. Não socorre, meu irmão. Então a primeira coisa é essa. Saber quem entrou para a RJ é uma informação importante. Saber se o seu crédito está dentro da RJ, outra informação supra mega importante. E onde essa dívida está alocada dentro da RJ. Qual o piquete do curral que ela está. Porque talvez, dependendo do plano apresentado, faça sentido você estar na RJ. Por quê? Você tem uma dívida de 1 milhão, no exemplo que você me perguntou, e aí você tem um custo de 800 mil. Você está perdendo 800 mil e deixando de ganhar 200. Você perdeu 800 e deixou de ganhar 200. Se no plano tiver com deságio de 20%, apenas ou 30%, você está perdendo pouco. Ah, mas vai ser parcelado, não importa, você está perdendo pouco. Só que aí tem um grande segredo, você me perguntou, para vender para esse produtor endividado, depois do protocolo da RJ, qualquer venda extra concursal. Qualquer venda depois do protocolo da RJ, ela deve ser paga à vista. Inclusive, sob pena de atrapalhar o processo de recuperação judicial. Eu, se fosse dono de revenda, na hora que o cara entrou com a RJ, eu falava, quero sair, dá para me sair, não dá para me sair, analisava com o meu jurídico, minha parte jurídica, meu advogado, minha advogada,
E aí eu entenderia se dava para eu sair pela porteira que eu entrei. Não dá para sair? Vamos pro segundo passo. Vamos entender qual vai ser o plano apresentado e como que vai ser esse design. E eu venderia 5%, 10% do que eu já tinha dito para ele, mas eu venderia para provar que eu sou um credor parceiro, que eu posso ter os benefícios que vai ter no plano. Segundo, a dívida que eu contrair após o protocolo da RJ, ele tem que pagar ela, não tem opção. É dívida nova, É dívida nova. O juiz vai falar, mas... Você faz bloqueio, você bloqueia, arresto de grão, enfim, você faz tudo. Você faz tudo. Você faz tudo. Então eu continuaria vendendo. Por quê? Vamos imaginar que você tem 1 milhão, custo de 800 mil, e na plano tem um design de 30%. Então ela vai receber 700 mil parcelado. Seu prejuízo é de 100 mil de gasto e 200 mil de lucro que você perdeu. Se você dá 1 milhão de novo para ele, com a margem de lucro maior, por exemplo... Tem risco. Tem risco, Não tem problema. Você pode cobrar mais caro. Tá em RJ, você pode cobrar mais Claro caro. que você tem que respeitar a prática de mercado. Sim, porque no próprio plano de recuperação judicial existem também condições pré-fixadas para esse credor parceiro. Né? Sim, mas tô falando o seguinte, o novo crédito que você está ofertando, Marcos, ele não depende do que está na RJ. Então, por exemplo, se você vender os mesmos insumos do ano anterior, os 800 mil de custo, se você vender os mesmos, tu pode cobrar dele 1.200. E o prejuízo que você tomou dentro da RJ, tu vai receber ele. Então, por muitas vezes, não é inteligente brigar com a recuperação judicial quando você está dentro dela. E não é inteligente chamar de vagabundo, de à toa. Por quê? Porque na maioria dos casos de recuperação judicial, a gente atua com recuperação judicial, a gente é administrador judicial, eu sou o cara que fiscaliza a maioria dos produtores rurais. Ingressam com pedido de recuperação judicial não é por causa de revenda, é por causa de banco. E inclusive eles falam o seguinte, né? Vamos vestir aqui a carapuça de advogado de produtor rural de recuperando, que nós somos, né? Na hora que a gente vai fazer a listagem da dívida, geralmente, porque o produtor rural é um cara conhecido na cidade, a revenda é ali talvez de uma venda dele de anos e tal, ele vira e fala assim, mas doutor, eu tenho que pagar o fulano, como é que eu faço? Eu falo, não, você vai pagar, só que infelizmente é uma dívida que existe, você não pode deixar ela de fora, porque vai abarcar tudo. Então você vai pagar, na verdade você tem que puxar ele para perto, então na verdade o trabalho do advogado consciente, quando vai fazer um processo de recuperação judicial, é muito mais antes talvez de ingresso da recuperação judicial, vai lá no seu credor, na revenda, e conversa com ele, fala, ó, vou entrar em recuperação judicial, nossa relação vai continuar a mesma, eu vou continuar te pagando, tem aquele crédito, tem aquele valor, eu vou te pagar, eu tô garantindo, eu vou te pagar. Então, existem inúmeros casos que nós temos, onde a relação comercial da revenda com o produtor rural ficou a mesma ou às vezes até melhorou, porque às vezes tinha lá aquela dívida que já era um crédito perdido, que às vezes você tinha até uma situação de amizade ali, a revenda com o produtor rural, e já estava um negócio meio entalado. Você sabe, você é do mercado, você sabe que muitas vezes quem está ali na lida vira amigo um do outro. E aí, como o cara tá te devendo, ele vai te evitar, ele não vai atrás de você. E na verdade, dentro de um processo de recuperação judicial, quando você, como o Eliseu disse, né, organiza suas dívidas ali no curral, muitas vezes você reaproxima as partes e você tem a chance de comercialmente ampliar seus horizontes. E eu devo te falar um negócio. Se você parar para pensar no mercado, óbvio que você vender para quem está em recuperação judicial é um risco. Óbvio que é um risco. Mas o risco aumenta, sua taxa de lucro ela duplica, triplica. Não é inteligente, às vezes, brigar. Lembrando que como está em recuperação judicial, você vai fazer o quê? Pegar mais garantias, você vai cobrar um pouquinho mais caro, e a vida segue. A vida segue. Agora, o que vai acontecer com muitas revendas, se não começarem a olhar com esses olhos, pegar esse óculos de entender o processo recuperacional, perda de cartão de clientes. Demorou 30 anos conseguindo cartão de clientes. E aí o cliente se endividou com o banco. Ah, mas ele é desorganizado. Por quê? Porque o dono da revenda também tem um dinheiro, tem um patrimônio, beleza, tudo bem. Mas e o seu cliente? Quem te colocou nessa condição atual? Quem te colocou nessa condição atual? Está quebrado.
E a maioria dos produtores rurais estão quebrados. É por desorganização? Sim, mas é por um problema de mercado, é um problema sociológico. Nós estamos num país que a taxa média de juros dá 15%, cara. Então, às vezes, o mais inteligente é tirar a emoção e colocar a razão e entender. Esse cara é honesto? Ou ele é picareta? Esse produtor da RJ. Ele conversou comigo olhando no meu olho? Ele tem que olhar no seu olho, falar com você. É o mínimo. Ele tem capacidade de produzir mais, porque você, como revenda, você entende. Se o cara tem uma área que é mais produtiva, se fizer um manejo diferente, você é engenheiro, você sabe o que eu estou dizendo. Tem capacidade de produzir mais? Dá para fazer uma produção mista, sei lá, melhorar. Ele tem um período de 3, 4 meses que a terra fica sem fazer nada. Dá pra gente ganhar dinheiro nisso, ou arrendar um pasto, por exemplo. Ou até mesmo ele está apertado pelo motivo que ele está muito tomado de financiamento em banco. Então ele só oxigenou em banco, então ele tem capacidade. A capacidade produtiva dele é boa. O problema é que ele está alavancado em banco. As RJs do Brasil, principalmente no Centro-Oeste, que a gente mais conhece, as dívidas proporcionalmente é organizada 70% a 75% banco. Olha esse número. As dívidas de produtor rural que estão em recuperação judicial, 70% a 75% são banco. Mas as remessas estão entrando. E a maioria delas não estão conseguindo sair. E um gatilho que eu vejo, pela minha experiência, que o produtor entra em recuperação, esse aceleramento das recuperações judiciais de produtor rural, é justamente que em anos anteriores, agora, safra passada, ele começou a pegar crédito e o banco só concedeu novamente se fosse via alienação fiduciária. Então ele estava pegando hipoteca, penhor, aí a coisa veio evoluindo. Então ele pegou agora um novo financiamento com alienação fiduciária. E isso acelerou ele a entrar de recuperação, porque se ele não entra, naquele momento ele não tem condição de pagar, ele vai perder a fazenda, ele vai perder o bem maior que a geração. Para quem não sabe, alienação é um dos títulos que os bancos têm que não entram em recuperação judicial. Não entra. Então os bancos sabendo disso, eles agora estão... Está acontecendo demais. O produtor procura e fala, quero alongar minha dívida. O banco fala, na hora, nem mais taxa de juros, não sei o quê. Quando quer, né? Porque o banco também tem isso. Tem dia que ele quer, tem dia que ele não quer. O gerente está precisando bater meta, ele vai lá e quer negociar. O gerente não tem meta para bater, não quer negociar. Porque dá trabalho, na verdade. Para o próprio gerente, para o próprio banco, fazer essa renegociação. Tem uma nova crédito rural, tem todos os requisitos próprios. Gerar um título novo não é fácil seguindo os preceitos. Mas tem uma coisa interessante. A maioria das renegociações, os bancos estão falando o quê? Eu troco um penhor, eu troco um hipoteca. Por alienação. E prolongar a vida. Não tem problema não. Essa é a realidade. Então, o dono de revenda tem que entender que o mercado está se movimentando para blindar de RJ. Esse é o primeiro ponto. Tem oportunidade, tem dinheiro na mesa com o produtor rural em RJ. Tem dinheiro na mesa. Tem. Eu afirmo que tem. Porque ninguém quer vender para esse cara. Então tem dinheiro na mesa. E além disso, o dono de revenda também tem que se blindar. Começar a pensar em se blindar. Primeiro, para não entrar na RJ. Segundo, para quando ele for vender para alguém endividado, se ele quiser, ele vender com a máxima segurança possível. Agora, tem um ditado no Brasil que até o passado no Brasil é incerto. Opa! Não dá. Quem estiver vendendo isso para produtor rural, eu afirmo para vocês, eu te garanto 100% de segurança. Quem estiver vendendo isso é picareta, bandido, porque não se garante nada no Brasil. O que a gente tem é o máximo de segurança possível. O máximo. Tudo que a gente poderia fazer para provar boa fé, má fé do produtor, qual o melhor instrumento que a gente pode fazer a negociação, tem que se implementar. Qual que é a margem de crédito, essa análise de crédito, o score do produtor, ainda o endividado. Por quê? Você vai ofertar, existe um número matemático que os engenheiros calculam, não é, Marcos? Que você vai falar, nessa área produz tanto, então você pode fomentar aqui 50%, 60% dessa produção. Expectativa de produção. Não. Porque senão você vai fomentar o valor total que ele tem a produzir e ele vai te pagar. Ele não vai ter lucro, não vai ter como ele comer, não vai ter como ele viver. Então, existem essas formas de garantir segurança para a revenda.
Mas eu tenho que alertar isso em alto e bom som, porque existem picaretas no mercado. E picaretas em toda a área existe, inclusive na minha, infelizmente. Quem vende facilidade geralmente esconde muita coisa por trás, né? Mas assim, gente, já encaminhando para o final, a gente já falou sobre um monte de problema, um monte de tendência, algumas perspectivas e cenários de futuro. Eu queria perguntar muito objetivamente para vocês, o que vocês fariam, talvez essa é a dica de ouro para a gente encerrar de maneira apoteótica aqui nosso episódio, nosso bate-papo. O que vocês fariam objetivamente? Eliseu, o que você faria objetivamente? Se você fosse um dono de revenda, o que você faria hoje? O que você faria hoje se você fosse um produtor rural? De maneira muito objetiva. Eu, se eu fosse dono de revenda, hoje eu teria o meu negócio na minha mão. Primeiro, tecnologia, procedimentos claros, documentos adequados e teria um bom suporte contábil e jurídico. Eu teria um suporte, sim, o máximo possível de segurança. E se eu fosse produtor rural, eu procuraria um crédito sem garantia. Não tendo essa oportunidade, eu entregaria as garantias e acreditaria que eu conseguiria produzir e contaria com a sorte do mercado da soja subir, do milho subir. E se não subir, infelizmente, se eu conseguir pagar as minhas contas, eu pago. E eu pago quem? Quem pode tomar minha terra primeiro, né? Primeiro é isso. E se eu não tiver condição, em última hipótese, eu entro. Eu pedir recuperação judicial. É isso, cara. E você, Marcos? Eu, na figura como dono de revenda, eu preocuparia em certificar a minha análise de crédito, se eu estou concedendo crédito para o produtor rural, é a quantidade correta. Então eu concederia via CPR, eu me firmaria nesse título e meu consultor de vendas acompanhar essa colheita dele. Ou seja, eu concederia o crédito e acompanharia até o recebimento, como dono de revenda. E como produtor rural? Como produtor rural, eu acho que eu agiria conforme o Eliseu comentou. Eu iria me preocupar em pagar primeiramente quem tem garantias reais minhas afetadas, para não que perdesse meu patrimônio. E se esse recurso não fosse suficiente, eu iria ter que optar pela recuperação para não perder o patrimônio, que é o patrimônio que vai me gerar a minha riqueza, que é onde eu trabalho em cima dele. Então, em resumo, nós estamos falando aqui tudo de segurança jurídica e de títulos, a forma correta de vender, a forma correta de analisar o crédito, melhorar esses critérios e o quanto que eu tenho que conceder para esse produtor rural. E se eu, revenda de insumos, estou dentro de uma recuperação, eu venderia para esse produtor rural, só que antes eu analisaria se tudo que está protocolado lá realmente, de fato, existe. E eu acho seguro vender para um produtor rural que está de recuperação. É muito mais seguro, porque eu já recupero um pouco do meu crédito anterior e, de certa forma, eu estou monitorando ele. Porque se eu vendi algo para ele, eu vou acompanhando isso. Então, eu me comportaria dessa forma. Se eu sou o dono de uma revenda, eu investiria em 2 pilares: tecnologia e inteligência jurídica. Por quê? Porque eu acompanharia o movimento de mercado daqueles meus clientes futuros e possíveis devedores. Poxa, se eu tenho um cliente, se eu tenho ali uma pessoa que eu fiz uma negociação e de repente surgem 2, 3, 4, 5 ações de execução, uma ação do Banco do Brasil de 5 milhões, aí uma outra, um fundo de não sei onde, que de crédito foi, pense você, 1 milhão, 300 milhões de outro. Opa, isso aí tá cheirando o quê? Recuperação judicial. Então, eu me preocuparia muito com esse ponto, então por isso eu investiria bastante em tecnologia, inteligência jurídica, porque através desses 2 pilares você consegue monitorar aquele seu cliente. Esse é o primeiro ponto. Como produtor rural, eu agiria rápido, entendendo primeiro que recuperação judicial não é uma maravilha que é vendida no mercado, é um remédio amargo. Segundo, recuperação judicial não é para todo mundo, então você, produtor rural, precisa entender, no seu caso concreto, se a recuperação funciona para você ou não, se a recuperação é para você ou não, e eu não acreditaria em quem vende facilidade. Nesse universo, nós estamos falando aqui só de dificuldade. Até agora a gente não trouxe nenhuma notícia boa.
Se a gente não trouxe notícia boa, não acredite, ou pelo menos coloque um pouco o seu pé atrás de profissionais que acreditam e que vendem a recuperação judicial como um instrumento mágico e que vai resolver toda a sua vida. É isso que eu faria de maneira muito objetiva. O Observatório Safra, ele tem como princípio básico entender a cadeia do agronegócio. É para observar. E além disso, planejar atitudes que vão gerar segurança. Então, para quem precisa ofertar crédito, precisa analisar esse crédito, está com incertezas na cabeça, no coração, a sua venda caiu, você não consegue mais garantir o recebimento, está com dificuldade de receber, é hora de você conhecer o Observatório Safra. A minha chamada para o Observatório Safra são 3 profissionais, advogado, eu sou advogado também, agrônomo, então Rafael também é advogado, então com toda essa experiência nossa, nós estamos propondo nada mais que mitigar riscos da revenda de insumo agrícola, vender insumo para o produtor, o quanto, quais títulos, quais naturezas de título, o que dá para se fazer para mitigar riscos. E também o produtor rural, como que ele reestrutura financeiramente. Então nós estamos falando aqui, a gente faz vistoria de CPR, se de fato está plantando na área correta, nós fazemos laudo de avaliação de fazenda, então nós temos vários serviços para apoiar o dono de revenda e o produtor rural para sair dessa dificuldade econômica, para todo mundo sair junto dessa, né? A gente está cansado de ouvir que existem incertezas no mercado, a gente está cansado de ouvir que o agronegócio no Brasil está quebrando, a gente está cansado de ouvir e ver o produtor rural muitas vezes sendo tratado como bandido, e eu sei que existem incertezas de todos os lados. O que nós estamos propondo aqui, através do Observatório Safra, é entregar para você inteligência de mercado, especialistas qualificados que vão prever o que vai acontecer num cenário tão arenoso, tão difícil de entender, para que você, como revendedor, para que você, como produtor rural, para que você que está ligado nessa cadeia de produtores do agronegócio, trabalhe com mais certezas, e trabalhando com mais certezas, você erre menos. Seja bem-vindo ao Observatório Safra, nós estamos à sua disposição.